Bom, meninas, boa tarde, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer esse cropped. Olhem só o decote dele. O acabamento, olha. E o que acontece? Esses pontos aqui, olha, eles são todos, né, o ponto alto em relevo. Então, você passa a mão assim, olha, você sente. E olha só o detalhe que vai dando pra peça. Tá vendo, olha? Deixa eu abrir aquele pra me mostrar pra vocês. Olhem só ele aberto. Ó, ele fica o detalhe em relevo. Estão vendo, olha? Isso aqui, se vocês, quem quiser, pode fazer um detalhe com pérolas, com strass também, vai ficar muito lindo. Mas como eu quero, assim, uma coisa diferente, mas não tão chamativa, eu optei pelo ponto em relevo, mas, ó, de uma forma assim, vocês estão vendo? E esse aqui, meninas, é mais uma peça que eu fiz, né, inspirada na Mari Maria. Então, essa daqui também será mais uma peça que ela irá receber. Tá bom? Eu fiz esse aqui, né, que esse aqui fiz na cor especialmente pra ela. E eu irei fazer um cinza também, porque eu amei essa peça. Amei, amei, amei. Olha atrás como ele vai ser, olha. E eu coloquei a cordinha aqui pra tá amarrando ele nas costas. Tá bom? Então, eu irei fazer ele no tamanho P também, tá bom? E, então, vamos lá aprender essa peça maravilhosa. Bom, meninas e meninos, eu estarei utilizando a cor 8473, tá bom? Que é um tom de cinza mais escurinho, olha, mas não tão escuro, tá bom? É um cinza médio. E eu estarei utilizando a agulha 1,75. Como eu quero os pontinhos fechadinhos, bonitinhos, do jeito que ficou o primeiro modelo, eu simplesmente irei utilizar a mesma agulha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou prender aqui a minha linha na agulha, tá vendo? E eu irei fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serão 160 correntinhas, tá bom? Então, eu irei fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Essa, sabe, essa parte eu tô gravando, né? Ainda bem que essa parte é a parte que vai ficar mudo. É, mas só que aí eu fico gravando pra, sabe, pra colocar a música de fundo e eu ficar fazendo rapidinho. Então. Tá bom, eu preciso de uma caixa menor. Bom, meninas e meninos, eu contei
o meu deu 160 correntinhas, tá bom? Eu fiz algumas correntinhas a mais pra mim mostrar um truque pra vocês. Mas, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é contar 1, 2, 3 pontos, correntinhas. Estão vendo? A minha câmera não tá focando, peraí. Acho que agora focou melhor. Vamos lá. Nós vamos contar 1, 2, 3 correntinhas, dar uma laçada na agulha e na quarta correntinha aqui, nós vamos fazer, olha, um ponto alto. E aí, vai ficar as 3 correntinhas iniciais e o ponto alto. Dar uma laçada na próxima correntinha, um ponto alto. Uma laçada na próxima correntinha, um ponto alto. Estão vendo? Uma laçada na próxima correntinha. Um ponto alto. Estão vendo? Uma laçada e na próxima correntinha, um ponto alto. Então, ficou o quê? As 3 correntinhas de início, que são equivalentes a um ponto alto, tá bom? Deixa eu diminuir a densidade do meu flash, gente. Ui. Pronto, assim eu acho que tá bom. E aí, o que acontece? Tem as 3 correntinhas de início, estão vendo? Que equivale a um ponto alto, tá bom? Então, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos e 6 pontos altos. Estão vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma laçada na nossa linha, vamos contar um ponto correntinha, 2 pontos correntinhas. No terceiro ponto correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Uma laçada e no mesmo lugar nós vamos fazer outro ponto alto. Estão vendo? Uma correntinha de espaço, uma laçada e no mesmo lugar, viu, minha gente? Vamos fazer mais 2 pontos altos, formando assim o nosso primeiro ponto leque. Estão vendo? Olha. E agora, o que nós vamos fazer? Dar uma laçada, vamos contar uma correntinha, 2 correntinhas. Aqui na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Estão vendo? Olha, vai ficar essa sequência. Vamos dar uma laçada, vamos contar uma correntinha, 2 correntinhas. Na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto leque, que é o quê? 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo lugar, 2 pontos altos. Estão vendo? Dar uma laçada, pular 2 correntinhas e na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer isso durante toda a nossa carreira. Tem que totalizar 23 ou 24 pontos leques, tá bom? E, ó, a repetição que nós vamos seguir é o quê? Um ponto leque, um ponto alto, um ponto leque e um ponto alto. Lembrando sempre que nós temos que deixar 2 correntinhas de separação para dar esse efeito aqui na base, olha. Senão, a peça vai ficar cheia de babado se você não der o espaçamento certo. Então, eu vou fazer toda a minha carreira
Esse aqui eu vou fazer com 24 pontos leques, tá bom? O roxo foi feito com 23 pontos leques, mas esse eu vou fazer com 24. E aí, vocês têm a opção de escolha de vocês, porque vai ter uma diferencinha de um pro outro, conforme eu vou explicando. Eu vou fazer os meus 24 pontos leques, tá bom? Lembrando sempre de ter o ponto alto de espaço entre um e outro. E eu volto com vocês com ele já feito, para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. E ficou dessa forma aqui a nossa primeira carreira de ponto leque com ponto alto. Inicialmente, nós fizemos aqui, olha, 6 pontos altos, depois fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos altos, tendo um ponto alto, desculpa, 24 pontos leques, tá bom? Tendo ponto altos de separação entre um e outro. Estão vendo? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contar uma, duas correntinhas e nós vamos fazer 6 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos, 6 pontos altos. Estão vendo? E aí, lembrando, meninos e meninas, vocês podem escolher se vocês querem fazer com 24 pontos leques, tá bom? Ou 23 pontos leques. Como eu falei pra vocês no começo, eu fiz aqui, olha, uma quantidade de correntinhas maior. Pra mim, ensinar isso aqui pra vocês. Aqui foi onde eu comecei a minha carreira, certo? Então, por esse motivo, não tem como eu desmanchar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar, olha, faltando um, ó. Pera aí. Vamos lá, acho que assim tá focando melhor. O que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui, olha, com uma correntinha. Ficou aqui uma correntinha e eu vou cortar. Minha tesoura já tá séria. E eu vou fazer o quê? Eu vou puxar, olha. E vou desfazer. E aí, o que que acontece? Vai ficar certinho. Estão vendo? Então, toda vez que vocês fizerem correntinhas a mais, vocês não precisam desmanchar tudo que vocês fizeram. Vocês só deixa uma correntinha, tá bom, aqui. Corta na segunda correntinha. E aí, você só puxa, que já faz o nó automaticamente, tá bom? A minha câmera só tá ruim, olha, pra filmar de perto. Ela só tá boa pra filmar de longe. Mas depois eu irei fazer um vídeo pra vocês bem detalhado de como fazer essa parte, porque eu acho muito interessante na hora que a gente tá trabalhando, às vezes, com pressa. E isso ajuda muito, muito, muita gente. Agora, o que que nós vamos fazer? Duas correntinhas e eu vou virar aqui o meu trabalho. Eu faço duas correntinhas porque o meu ponto é largo. Se o seu ponto é apertadinho, faça 3 correntinhas, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui, olha, um ponto alto para cada ponto alto de base da nossa carreira anterior. Totalizando assim, 6 pontos altos. Estão vendo? Agora, nós vamos para a nossa próxima etapa, que é o quê? Que é o ponto leque. Nós vamos dar uma laçada e nós vamos virar ele aqui no meio do ponto leque e vamos fazer um ponto leque.
E aí, você vai decidir se você quer que o seu ponto em relevo fique desse lado ou desse lado, tá bom? E você vai fazer o quê? Dar uma laçada. Aqui tá o ponto alto, tá vendo? Nós vamos vir por trás do ponto e fazer, olha, um ponto alto. Dar uma laçada e vou fazer aqui o ponto leque. Tá vendo aí? Vou dar uma laçada, cheguei aqui, olha, e eu vou por trás, olha. Quem quiser, pode dobrar, olha. E nós vamos, olha, aqui por trás do ponto alto e fazemos um ponto alto, tá bom? Nós vamos repetir essa sequência durante toda a nossa carreira. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira e volto com vocês para mais uma explicação para nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Bom, meninas, com duas carreiras, olha, vocês já conseguem ver como ficou o ponto alto em relevo. Vocês estão vendo, olha? Aqui são os pontos altos em relevo, olha. E vocês já conseguem ver como está ficando. Está vendo? Aqui no roxo, olha, vocês conseguem visualizar melhor. Vou colocar ele de lado aqui. Estão vendo? Olha, vocês conseguem visualizar melhor como fica o acabamento do ponto em relevo. Esse primeiro modelo que eu fiz com 9 carreiras de repetição, tá bom? Só que esse cinza, eu irei fazer com 15 carreiras de repetições. Então, o cinza irá ficar um pouquinho maior assim, mais ou menos isso aqui, assim, ó, maior. Vai ficar mais ou menos isso aqui maior, tá bom? Porque eu quero essa parte realmente mais larguinha nesse modelo cinza, porque estou aí com algumas coisas em mente, né? Eu quero fazer com ele. Então, ele será com 15 carreiras. Já temos aqui 2 carreiras feitas. E o que nós iremos fazer? Eu vou explicar para vocês como dar continuidade à repetição para que o ponto alto em relevo fique sempre do mesmo lado. Fiz as 2 correntinhas nas laterais, repeti aqui, olha, um ponto alto para cada ponto de base, totalizando assim 6 pontos altos. Começamos com 6 pontos altos, nós temos que seguir 6 pontos altos até o final, tá bom? Vou fazer o ponto leque. Vocês podem ver, olha, que esse lado aqui tá liso. O ponto em relevo é desse outro lado aqui. Então, nós vamos dar uma laçada e nós vamos vir, olha, aqui atrás e fazer o ponto alto. Por quê? Nós temos que seguir a linha do ponto alto em relevo. Então, se você decidiu fazer o ponto alto em relevo do lado direito, sempre do lado direito. Se vocês decidiram fazer do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo. Tá bom? Porque senão o ponto em relevo fica... Não fica ponto em relevo, fica todo trocado, tipo ondinhas. Tá bom? Então, vocês têm que prestar muita atenção, que é o quê? Dar uma laçada. Se o ponto alto em relevo tá na parte de trás, você vem aqui atrás e faz. Tá bom? Aí, se o ponto relevo estiver na frente, você faz na frente, igual nós fizemos na carreira anterior. Agora, eu vou fazer 15 carreiras, tá bom? Lembrando sempre do ponto em relevo ficar sempre do mesmo lado, tá bom, meninas e meninas? Para não ficar diferente a nossa peça. Vou fazer 15 carreiras e eu volto com vocês com essas 15 carreiras feitas. Tá bom? Então, vamos lá. E então, meninas e meninas, nós estamos voltando. Nós já fizemos 3 pontos leques, certo? Fazer aqui 4 pontos leques.
o ponto alto em relevo e o quinto ponto leque. E o ponto alto em relevo. Essa aqui, olha, 5 carreiras é o tamanho que eu optei por fazer o bojo. Deixa só eu mostrar aqui pra vocês, só um momento. Bom, eu peguei aqui o bojo, esse aqui é um bojo tamanho 40, tá bom? Então, esse aqui é o M. Só que a peça que eu estou fazendo é P, certo? E aí, olha, você colocando o bojo, você consegue ver, olha, que... Deixa eu arrumar aqui. Que mesmo sendo, olha, tamanho 40, a quantidade de carreiras, olha, dá certinha no bojo. Tá vendo, olha? Deixa eu ver aqui quanto ficou atrás. 5, 6. Então, meninas, eu vou optar por fazer essa parte do bojo com 6 pontos leques, tá bom? Porque esse cinza aqui, eu estou fazendo ele um pouquinho maior, como eu falei pra vocês anteriormente, do que o roxo, né? Eu fiz, como esse aqui tá sendo a segunda peça, eu estou fazendo algumas modificações, olha. E com 6 carreiras de pontos leques, ficou certinho, olha, o tamanho do bojo. Está vendo? É porque eu não tenho bojo P aqui em casa, eu comprei só tenho esse M. Eu tenho alguns M's aqui em casa, né? Porque querendo ou não, é o tamanho que mais sai de peça, que é 40, 42 e 44. Só que esse aqui, olha, ele é P, na realidade ele é PP, né? Esse aqui, esse roxo. Então, o que que nós vamos fazer? Agora que nós fizemos aqui, olha, 6 sequências de pontos leques, eu vou repetir, tá bom? Até totalizar 7 carreiras, tá bom? Nós já fizemos 2 carreiras. E eu vou fazer mais 5, indo e voltando, só com esses 6 pontos, tá bom? Essa parte aqui, olha, vai ser a parte das costas que nós iremos usar para amarração. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras, tá bom? As minhas 5 carreiras. E eu volto com vocês mostrando como ficou e explicando como iremos fazer para dar continuidade à peça. Bom, meninas e meninos, e nós fizemos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Estão vendo? E agora, nós vamos fazer a primeira carreira de diminuição, que é o quê? Vamos fazer as 3 correntinhas de virar o nosso trabalho, tá bom? Vamos fazer o primeiro ponto leque. O ponto em relevo. O segundo ponto leque. Vamos fazer aqui, olha, um ponto em relevo, estão vendo? E aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. Estão vendo? Vamos dar uma laçada e vamos fazer aqui, olha, o ponto em relevo. Nós não vamos fazer um ponto leque, nós só vamos fazer, olha, 2 pontos altos, o ponto em relevo, né? E aqui, novamente, 2 pontos altos. Por quê? Essa, olha, vai ser a nossa forma de diminuição. Dar uma laçada e fazer o ponto em relevo. E então, iremos fazer aqui, olha, os 2 pontos leques da lateral. Eu vou fazer aqui, e aí eu mostro pra vocês em detalhes como ficou, né?
E ficou, meninas, dessa forma aqui, olha. Ficou 2 pontos leques. Estão vendo aqui, olha, ficou os 2 pontos de diminuições. Estão vendo? Bem no meio. Se você estiver fazendo com 5 pontos, igual esse lilás, de vez você fazer nos dois, você vai fazer só em um. Estão vendo? Vai ficar 2 desse lado, 1 no meio e 2 desse lado, tá bom? E então, nós vamos para a nossa próxima etapa, que é o quê? Fazer as 3 correntinhas e vamos aqui, olha, fazer o ponto leque. Fazer o ponto em relevo, estão vendo? E novamente o ponto leque. Vamos fazer aqui, olha, o ponto em relevo. Estão vendo, olha? Vamos dar uma laçada e fazer aqui, olha, bem no meio, um ponto alto. Deixa a câmera focar. Estão vendo bem no meio um ponto alto. Fazer o ponto em relevo. Bem no meio aqui, olha, um ponto alto. E fazer o ponto em relevo. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O ponto que nessa carreira anterior ficou 2 pontos altos, aqui nós transformamos em um ponto alto. Estão vendo? Para que nós possamos continuar seguindo o padrão de diminuição e para que não fique feio, né? Não fique aquele buraco, parecendo que tá faltando ponto, ou que foi um erro, tá bom? Porque dessa forma nós vamos seguir o padrão certinho de diminuições, para que não fique feio a nossa peça, fique bem centrada, né? Bem bonita. E vamos terminar a nossa carreira. E vocês podem ver aí na peça de vocês que a peça já está começando a aparecer, olha, a diminuição. Estão vendo? Ela já tá ficando meio pontudinha. Nós vamos fazer as 3 correntinhas e vamos virar para fazer aqui, olha, a nossa próxima carreira. Nós vamos fazer os 2 pontos leque, né? O ponto leque, o ponto em relevo. E novamente aqui, olha, o ponto leque. Só que aí, olha, é a parte onde eu vou mostrar pra vocês. Nós chegamos aqui, olha, no meio, que é onde tem os 3 pontos em relevos. Estão vendo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma laçada na nossa agulha e nós vamos passar a agulha, olha, pelos 3 pontos em relevo e vamos transformar isso, olha, em um único. Deixa eu ver, né, se transformando em um único ponto. Isso, transformando, olha, em um único. Peraí que o flash atrapalha. Deixa eu ver. Em um único ponto. Estão vendo aí? Vai transformar tudo em um único ponto em relevo. Estão vendo? E vamos seguir normalmente aqui, olha, a nossa carreira, fazendo os 2 últimos pontos leques restantes, né? Fazer o ponto leque e o ponto em relevo normalmente, tá, gente? Eu vou deitar aqui a peça na mesa, para que vocês possam ter uma visualização melhor, né? Porque, mesmo eu explicando e mostrando pra vocês, a câmera, eu tô sem o meu tripé, e aí a câmera, ela não mostra tão bem na posição que ela está. Então, vou deitar aqui, olha, para que vocês possam visualizar. E olhem só como fica. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras já. Tá vendo, olha? E aqui vocês conseguem visualizar, olha, a nossa diminuição formando um biquinho. Estão vendo, olha? Vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos para nossas próximas carreiras. E agora,
nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que nós vamos fazer aqui. Fazer as 3 correntinhas aqui. Vamos fazer o primeiro ponto leque. Estão vendo? Fazer aqui a laçada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no roxo pra mim ter certeza. Aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. E vamos fazer aqui, olha, o ponto leque. E aqui, nós vamos fazer o quê? 2 pontos altos. Olhem só por quê. Porque aqui será novamente mais uma diminuição. Vamos fazer o ponto leque. É o ponto em relevo e depois o ponto leque e o ponto alto da lateral, né, meninas? Lembrando sempre de deixar esse ponto alto na lateral, porque na hora que nós formos fazer o acabamento, é ele que irá, olha, sustentar o nosso acabamento, tá bom? E então, vamos lá. Nós vamos fazer o quê? As 3 correntinhas, virar aqui o nosso trabalho. E nós vamos repetir a mesma sequência que nós fizemos com as diminuições anteriores, que é o quê? Fazer aqui o ponto leque. Fazer o ponto alto em relevo. E aqui, olha, nós vamos fazer um ponto alto. Fazer o ponto alto em relevo. No meio, vamos fazer um ponto alto. E aqui fazer o ponto, o ponto alto em relevo. E repetir aqui, olha, um ponto leque. Ai, meu Deus, a minha câmera tá um pouquinho ruim, ela tá... Tem hora que ela tá embaçando. Mas eu espero que vocês consigam compreender essa parte, tá bom? Nós vamos virar o nosso trabalho, olha, e ele vai ficar assim, olha. Estão vendo? Vamos fazer aqui as 3 correntinhas, tá bom? Vamos fazer um ponto leque. O ponto alto, ó, e aí aqui é onde eu mostro pra vocês direitinho, ó. Eu venho no primeiro ponto leque, o ponto em relevo, desculpa. Eu pulo o ponto alto e pego o ponto em relevo, pulo o ponto alto e pego o ponto em relevo. Estão vendo? E aí, olha, eu fecho aqui, olha, fazendo um único ponto alto em relevo, transformando a nossa diminuição perfeitamente. E aí, eu repito aqui, olha, o ponto leque. Estão vendo? E aí, olha, dos 6 que nós começamos, os 6 pontos leques que nós fizemos no início, aqui, olha, já temos 2. Estão vendo? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade às diminuições. Nós vamos fazer as 3 correntinhas, virar o trabalho, e aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Dar uma laçada e fazer o ponto em relevo, uma laçada, fazer 2 pontos altos. Vamos fazer as 3 correntinhas, virar o nosso trabalho, tá bom? Aqui, olha, vamos fazer um ponto alto no meio, o ponto em relevo, o ponto alto no meio e o ponto alto da lateral. Estão vendo? E então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as 3 correntinhas, tá bom? Vou fazer aqui, olha, o ponto alto da lateral. E vou fazer aí. Ai, meninas, desculpa. Essa parte, deixa eu explicar pra vocês direitinho como funciona. Nós fizemos aqui, olha,
aquela mesma repetição pra fazer a diminuição, certo? Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, dar uma laçada e vou fazer meio ponto alto e vou deixar na agulha. Deixa a câmera focar, focou. Estão vendo? E aí, olha, eu vou vir aqui no ponto da lateral, vou dar uma laçada e vou fazer, olha, um ponto alto, fechando todos eles juntos. E fazendo uma correntinha. Fazendo assim, olha, que acabe com um bico, estão vendo? O nosso ponto. A nossa ponta, né? Então, eu vou cortar a minha linha, ó, para que vocês consigam visualizar e entender direitinho o que está acontecendo. Ó, deixa eu deitar aqui a minha peça na mesa, para que vocês consigam visualizar de uma forma melhor. Olha, nós iniciamos, olha, a peça com 6 pontos leques. Estão vendo? Fizemos a primeira diminuição, a segunda diminuição e a terceira diminuição. Então, ficou dessa forma aqui. Eu vou colocar o bojo embaixo para que vocês consigam visualizar melhor a forma que essa peça fica com bojo, né? Porque não é a melhor forma de vocês entenderem do que mostrar direitinho como fica. E aí, olha, fica dessa forma, olha. Ele reveste o bojo direitinho, olha. E ele fica, olha, com a forma arredondada, realmente, olha, do bojo. Estão vendo, olha? E ele cobre todo o bojo, né? Se vocês forem fazer um tamanho maior ou menor, é sempre bom vocês terem o bojo em casa para que vocês possam medir e compreender a forma certa que isso irá ficar. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado, tá bom? Só que aí, meninas, lembre sempre que vocês têm que fazer, olha, a primeira carreira, levando desde a parte aqui de trás até a parte da frente, para então poder subir, tá bom? Por quê? Essa parte de trás aqui, olha, tem que ter 16 carreiras, tá bom? A parte do meio, ela vai ficar com 15, né? E a parte de trás, ela tem que ter 16, tá bom? Então, é só vocês repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado, fazer desse também. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha peça. Nossa, o flash do meu celular tá bem forte. E aí, eu volto com vocês para que eu possa mostrar para vocês como ficou e para que nós possamos fazer a alça e os acabamentos. Eu ainda estou em dúvida se eu vou fazer alça de cetim ou cordão, né? Mas eu vou fazer aqui esse meu outro lado do bojo, tá bom? E aí eu volto com vocês para que nós possamos fazer os acabamentos, as alças e a parte das costas de amarrar, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Bom, meninas e meninos, está aqui, olha, os meus 2 cordãozinhos feitos. Agora, nós vamos começar a parte do acabamento. A parte do acabamento, eu vou começar bem aqui na parte de baixo, pra subir pra mim dar toda a volta na peça, porque eu já faço um único acabamento na peça, tá bom? Então, eu vou estender aqui ao lado da minha outra peça, né, que é essa roxinha aqui. E aí, eu vou explicando pra vocês como nós vamos fazer o acabamento. Nós vamos prender aqui, olha, a nossa linha na agulha. Estão vendo? Vamos vir aqui embaixo, olha. E nós vamos fazer aqui, olha, no ponto de baixo, olha, estão vendo? Vamos fazer um ponto baixo, olha, para cada ponto de base. Deixa eu ver, eu acho melhor, de vez nós usarmos essa parte que é frágil, nós vamos fazer aqui, olha, no meio entre os pontos. Um ponto baixo e aqui 2 pontos baixos. Como é virada, nós vamos fazer 2, 3, 4 pontos baixos. Você tá vendo pra que fique esse espaço aqui, olha. E aqui
na carreira entre um ponto e outro, nós vamos fazer um ponto baixo. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Aqui no meio, olha, eu faço um ponto baixo. A cada ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E aqui no meio, olha, entre um ponto e outro, nós fazemos um ponto baixo. Estão vendo? Porque dessa forma, a peça, essa parte ela vai ficar bem igual, não vai dar diferença nessa peça, tá bom? Essa parte aqui, vocês podem ver que ela vai ficar assim, olha, mais afastadinha. Por quê? Porque aqui vai ser a parte onde nós vamos passar o cordãozinho da nossa peça. Lógico que quem quiser colocar cetim, colocar botões, ou colocar alguma outra coisa que vocês achem bonito, elástico também dá pra pôr. Eu irei colocar cordinha de amarrar, por quê? Porque eu quero essa peça regulável, tá bom? Porque pessoas de todos os tamanhos podem utilizar essa peça, né? Lógico que dependendo do tamanho do seio, mas referente à cintura, assim, todas as pessoas de qualquer tamanho podem utilizar, por ele ser regulável atrás de amarrar, tá bom? E aí atrás, provavelmente eu irei colocar cetim, porque eu acho que o cetim atrás vai ficar bem mais bonito, né? Vai ficar um brilho na peça. E aí, olha, eu vou seguindo dessa forma durante toda a nossa peça. Eu irei fazer aqui, olha, toda essa parte de ponto baixo até chegar aqui. Quando eu chegar aqui em cima, olha, eu volto com vocês para mostrar como ficou a nossa peça e qual será o nosso próximo passo. Bom, meninas, e eu fiz aqui, olha, até essa parte. Estão vendo? Agora eu vou fazer aqui, olha, um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui no meio do ponto leque eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas. Voltar aqui, olha, eu vou fazer um ponto baixo na primeira correntinha que eu fiz e fazer aqui, olha, novamente um ponto baixo no próximo ponto. Eu sei que essa parte eu fiz rápido, mas porque ele se transforma num ponto picô. Vou fazer aqui, olha, um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, olha, no ponto em relevo, eu vou fazer o ponto baixo por trás para que o ponto continue em relevo. Tá bom? Novamente aqui, olha, um ponto baixo para cada ponto de base. E aí aqui, olha, no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas. Vou voltar aqui, olha, na primeira correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E aí aqui, novamente no mesmo lugar, né, no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo, pra que fique assim, olha, um ponto picô. Pronto. Pra que fique assim, olha, um ponto picô. E aí eu vou fazer essa parte até chegar próximo ao seio. Eu vou fazer essa repetição durante toda essa parte, tá bom? Até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para que nós possamos dar continuidade a essa peça, para que nós possamos fazer o próximo acabamento, tá bom? Bom, meninas, e ficaram assim, olha, esse ponto em relevo. Estão vendo aí esse acabamento? Ele fica aqui, olha, em relevo. Estão vendo ali? Ele não perde o charme do relevo. E fica os pontinhos picô, parecendo coroinha de princesa. Estão vendo? Olha, fica muito bonito. Agora nós vamos fazer o acabamento da lateral aqui, olha, do nosso seio. Que é o que? O acabamento de toda essa volta. O acabamento de toda essa volta, nós vamos utilizar o ponto concha. Que como que é? Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos.
Aqui na próxima carreira eu faço um ponto baixo, deixa eu só confirmar isso pra ver se é isso mesmo. Vou dar uma laçada e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui, olha, eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada e aqui no próximo, olha, eu faço 5 pontos altos. Aqui, um ponto baixo. Dou uma laçada, aqui no próximo, 5 pontos altos. Um ponto baixo, uma laçada, 5 pontos altos. E aí eu vou repetir essa sequência até chegar ao outro lado do meu seio. Eu vou repetir o meu até chegar a parte aqui de cima. Quando chegar aqui em cima, eu volto com vocês pra mostrar como fazer o acabamento e como dar a volta certinho, tá bom? Para continuarmos a nossa peça e ela ficar perfeita. E ficou dessa forma aqui, olha, o nosso acabamento da primeira lateral. Chegamos aqui, olha, a parte de cima. E então, o que que nós vamos fazer? Aqui, olha, no ponto alto em relevo, nós vamos fazer um ponto baixo. Estão vendo? E aqui do outro lado, olha, nós vamos fazer um ponto baixo. Nós fizemos aqui, olha, um ponto baixo. Então, no próximo, nós vamos fazer os 5 pontos altos. Vocês só tem que lembrar de uma coisa. A mesma quantidade de pontos que teve de um lado, tem que ter no outro, tá bom? Não pode dar diferença de pontos, nem nada. E aí, olha, ó como fica essa parte aqui de cima. Ela fica arredondada. Estão vendo? Olha, ela fica aqui uma base arredondada e aqui em cima a corda. Lógico que quem quiser fazer esse acabamento para ele não ficar arredondado aqui na frente e passar ele por trás, também pode fazer. Tá bom? Passar ele aqui por trás. Vou mostrar pra vocês. De vez nós fazemos o ponto baixo aqui. Nós dobramos aqui, olha, a nossa cordinha pra frente, tá bom? Prendemos aqui, olha, atrás no nosso ponto, tá bom? E aqui é a mesma coisa, um ponto correntinha aqui e no próximo ponto os 6 pontos altos. E aí vocês podem escolher se vocês querem fazer o ponto baixo aqui no nosso cordãozinho, atrás ou na frente. É uma escolha de vocês, né? Porque cada um dá um efeito diferente. Eu vou deixar a minha por trás. Que se vocês deixam por trás, dá o efeito que o nosso cordãozinho, olha, ele é continuidade do nosso ponto em relevo. Estão vendo? Olha. Eu vou fazer o acabamento até chegar aqui e volto com vocês para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, meninas, vocês podem ver como ficou o nosso acabamento da parte onde vai o bojo. Estão vendo? Olha. O acabamento ficou dessa forma aqui, olha. Eu cheguei aqui na parte do meio, que eu vou fazer igual eu fiz dessa parte aqui, que é como.
posicionar a câmera. Eu vou fazer aqui, olha, um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui no meio, olha, eu faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Voltar no primeiro ponto aqui, olha, na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo. E no espaço eu vou fazer novamente um ponto baixo. Vou repetir aqui, olha, um ponto baixo para cada ponto alto. No nosso ponto em relevo, eu venho por trás e faço um ponto baixo. Tá bom? E aí, eu vou repetir. Um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui no meio, um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto baixo. Novamente, aqui um ponto baixo. E o ponto baixo aqui. Aqui eu vou fazer o quê? No nosso ponto em relevo eu faço um ponto baixo. Estão vendo? Vou dar uma laçada. E aqui, olha, eu vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora, olha, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Agora eu vou estender ele aqui, olha, para que vocês possam ver como ficou o acabamento. Tá bom? Olha, e o acabamento ficou aqui dessa forma. Esse aqui já tá feito, estão vendo? E esse aqui nós estamos começando. Eu vou fazer esse meu acabamento até chegar aqui embaixo. Tá bom? Quando chegar aqui embaixo, eu volto com vocês para que nós possamos fazer o acabamento de baixo e para que eu possa mostrar para vocês como amarrar as costas. Tá bom? Então, já voltamos. Bom, meninas, e a nossa peça, olha, ela ficou assim. Peraí. Tararam. Ó, o acabamento dela, daqui da ponta, o acabamento do bojo, o acabamento aqui da outra ponta. Agora nós vamos fazer o acabamento da parte de baixo. Que o acabamento da parte de baixo consiste em quê? Nós vamos fazer, olha, entre o espaço em um ponto e outro, nós vamos fazer um ponto baixo. Por que eu vou fazer o acabamento dessa forma? Porque se eu for pegar na argolinha, corre o risco do ficar largo, né? Então, assim, olha, ele fica mais bonitinho. Aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos. E aqui no meio do ponto leque, um ponto baixo. Aqui 2 pontos baixos. O ponto em relevo por trás sempre, tá bom? Aqui, olha, 2 pontos baixos. Aqui no meio do leque, olha, nós fazemos um ponto baixo. 2 pontos baixos, o ponto em relevo por trás. 2 pontos baixos. E aqui no meio do ponto leque, um ponto baixo. E aí, olha, vai ficar dessa forma aqui o acabamento. Estão vendo? E eu vou fazer isso até chegar aqui na outra ponta. Quando eu chegar aqui na outra ponta, eu corto, eu vou vir com vocês, né? Voltar com vocês para que nós possamos cortar as linhas e fazer os acabamentos aqui dessas pontinhas que ficou perdida na peça. Então, já voltamos. Agora, meninas e meninos, eu cheguei aqui, olha, aonde já tem a ponta da linha aqui, olha, onde nós começamos a nossa peça. E eu vou começar, olha, a cobrir essa ponta de linha com a minha própria linha, olha, com um ponto baixo. Ó, o ponto baixo vai cobrindo a ponta da linha para que fique um acabamento perfeito e não fique reconhecível aonde nós iniciamos o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. E aqui no próximo ponto nós temos um ponto baixíssimo. Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês detalhadamente, porque eu acho que não pegou. Nós vamos fazer, olha, aqui um ponto baixo. Nós vamos pular esse ponto e nesse segundo nós introduzimos a agulha e fazemos, olha, um ponto baixíssimo, que é a linha passar por todas as agulhas.
No próximo ponto, nós fazemos novamente um ponto baixíssimo, estão vendo? E cortamos aqui, olha, a nossa linha. E aí ficou essa ponta, mas vocês podem ver, olha aqui, o ponto ficou irreconhecível, foi iniciado uma peça aqui. Estão vendo? Nós vamos pegar uma agulha mais fina, tá bom? Eu estarei utilizando a agulha número 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar, olha, essa linha pra trás. Ó, puxei a linha pra trás. E aqui no emaranhado do fio, olha, deixa eu achar uma posição melhor aqui pra mim. No emaranhado do fio, eu vou esconder, olha, essa ponta de linha. Ó, eu vou escondendo. Estão vendo, olha? Eu vou escondendo a minha ponta de linha, olha. E aí, quando eu ver que já foi por um caminho suficiente, eu corto aqui a ponta da linha, olha. Pra que fique realmente irreconhecível que eu iniciei um trabalho ali. Tá bom? E aí, nós vamos fazer isso em todos os lugares que tiverem ponta de linha. Tá bom? Nessa parte aqui de cima, olha. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos esconder essas pontas de linha para que fique um acabamento perfeito. Para quem não tem tanta segurança, que acha que a linha vai fugir, que a linha vai escapar, se você desejar, você pode estar colocando uma gotinha de cola, tá bom? Para que fique bem coladinho assim essa peça, tá? Para que fique bem coladinha a ponta de linha e você se sinta bem mais segura. Tá bom? Se você quiser, você também pode estar puxando a linha lentamente, né? Passando por um fio de cada vez. Eu já sou bem teimosa e tenho um pouquinho de pressa, então eu já vou tentando passar por todos os fios de uma vez. Tá bom? Mas olha, vocês podem estar passando assim, olha, por um fio de cada vez, tá bom? Por algumas linhas de cada vez. Como a minha agulha ela é fina, então às vezes ela prende no emaranhado do fio, mas é normal. É só vocês puxarem realmente com cuidado para que não estrague a peça. Mas essa linha fina, olha, essa agulha fina, na realidade, ela é bem difícil de puxar a linha por um caminho muito grande. Então vamos lá tentar puxar por pouco, né? Mesmo assim a minha... Ai, o meu fio gruda na linha, então ficou um pouquinho difícil pra mim. Mas vocês entenderam o conceito, né? Que é puxar aqui, olha, o fio, estão vendo, olha? Pra que ele realmente fique um acabamento perfeito. Depois que vocês puxaram ele por um caminho, uma quantidade de fios considerável. Deixa eu grudar ele aqui. Nesse meio, olha, dá mais segurança. E aí vocês cortam. Se desejar, pode colocar uma gotinha de cola de silicone ou cola de artesanato também, que mantém bem grudadinho essa parte, né, da linha, e aí não solta. Cuidado sempre com a quantidade de cola que vocês irão utilizar, porque a cola pode sempre mudar a cor do tecido e a textura do tecido, não, né, meninas, da linha. Ele muda a cor e a textura da linha. Então, tomem cuidado na quantidade que será utilizado para a confecção dessa peça. Então, eu acho que é isso. Eu vou fazer os acabamentos e aí eu volto com vocês mostrando como a peça ficou no corpo já.